Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre as consequências de você ter esse conhecimento de o que é uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional. O que eu vou colocar agora são exercícios sobre essas consequências, mas antes eu quero colocar uma relevância sobre um conceito muito importante. Esse conceito ele aparece muito em exercícios, por exemplo, do Enem. Uma grande quantidade de questões aparece a regra de 3 simples, a regra de 3 composta, direta, inversa, relação entre grandezas. Então o que a gente tem que ter a noção? Vou ler com vocês. Se uma grandeza y for diretamente proporcional às grandezas m e n, por exemplo, então existe uma constante real e positiva k, tal que y é igual a um k índice 1 vezes m vezes n. Mas espera aí, Metralha, você me disse que grandeza diretamente proporcional divide, diretamente divide. Você está colocando ela mn? Não estou não, presta atenção. As grandezas são y, m e n. Se a gente passar dividindo o m, n aqui embaixo do y, eu fico como y dividido por mn igual àquela constante lá. Então a razão é constante. Eu só multipliquei em cruz e isolei a grandeza y, tá bom? Então toma cuidado com isso. Quando você for resolver exercícios na prática, você vai fazer um produto de mn se você quer isolar a incógnita, a variável y. E tem mais uma coisa, se essa mesma grandeza y for inversamente proporcional às grandezas p, q e r, por exemplo, então existe uma outra constante real e positiva tal que esse y é um k2 dividido por pmn. Então, você disse para mim, Metralha, que inversamente multiplica, mas aqui está dividindo. Calma, presta atenção no que está escrito. O produto é constante, y é uma grandeza, m é outra, q é outra e r é outra. Então o produto de y multiplicado por p, q e r é igual a constante k. Então, o que é relevante aqui? Se num exercício você falar que que a variável y ela é diretamente proporcional aos números m e n e inversamente proporcional aos números ou às variáveis p, q e r, então existe uma constante k, existe uma constante k que multiplica isso daí. Então é isso que você tem que colocar com relevância na hora que você for estudar. Quando você quer isolar uma incógnita e se ele fala que essas grandezas são diretamente proporcional, você multiplica, e se falar que é inversamente proporcional, você divide. A gente vai ver um exercício agora que caiu no Enem e que é muito clássico nos vestibulares. Vou colocar ele aqui para vocês, dá uma lida, para, interpreta e volta aqui comigo que a gente vai resolver. Então, pessoal, voltando aqui. Então, o exercício você deve ter lido. Vou ler mais uma vez com vocês, para vocês perceberem. Ele fala o seguinte, a resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B. Então, S é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado de sua altura D. Então você tem um D quadrado aqui multiplicando, diretamente proporcional à largura e ao quadrado de sua altura. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento x. Então, quadrado da distância. Então você vai dividir isso aqui por x ao quadrado. A pergunta é, a constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Olha o K que eu falei aqui para vocês. Então a gente coloca um K que multiplica a largura, multiplica o quadrado aí da altura e divide pelo seu comprimento. Isso daí está na alternativa A e a gente resolve esse exercício bem bacana misturando grandeza diretamente e inversamente. De novo, diretamente, agora a gente está multiplicando com a constante, inversamente a gente está dividindo, tá bom?